Mas eu nunca tive lá. Aliás, eu passei por lá por 4 horas. Mas é diferente de quem esteve lá. E assim é a realidade da nossa vida hoje. Muitas vezes a gente sabe como é, a gente se parece, mas a gente não é. Não sei se vocês já viram esses coaches de hoje em dia, que eles falam assim: você não precisa ser, você precisa parecer. Você não precisa ser rico, você precisa parecer rico. Mas com Jesus não funciona assim. A gente não consegue parecer cristão. Para ele, pouco importa o que você parece. E é muito interessante que Jesus, ele sempre questionou a fé das pessoas. E nós vivemos num tempo em que a gente não pode questionar. Se nós questionamos a fé de alguém, a gente é indelicado, a gente é sem noção. Mas veja bem Jesus, a Bíblia. Tiago fala, a fé sem obras é morta. Né? Me mostra a tua fé pelas tuas obras, que eu vou te mostrar a minha. Entendeu? As minhas obras têm frutos. A minha fé tem fruto. Por exemplo, Paulo, ele diz, examinai o homem a si mesmo. Ou seja, ele está falando, ele está questionando a fé da pessoa. Ele fala, se examine. Sabe, olha para as suas obras. Veja se realmente é isso. E Jesus, ele não dá falsas esperanças para as pessoas. O jovem rico, ele chegou para Jesus e disse, Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus fala, segue os mandamentos. E aí, jovem rico, todo orgulhoso, eu sigo desde jovem. Aí Jesus fala assim, mas te falta uma coisa, vende tudo e me segue. E então, o jovem rico se entristeceu e saiu porque ele era muito rico. Jesus, se fosse seguir o nosso exemplo, ele falar assim, não, tudo bem, né? Não, a gente dá um jeito aqui, né? Porque a gente brasileiro, a gente tem mania de dar um jeitinho. Mas com Jesus não tinha jeitinho. Em João, no capítulo 6, versículo 66, um versículo até meio complicado o número, né? Mas, não precisa colocar não. Ali depois de Jesus dizer que ele é o pão da vida, e que era necessário que comesse da carne e do sangue dele, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E Jesus olhou para os 12 que ficaram e falaram assim, vocês não querem ir embora não? Ou seja, a palavra de Jesus, ela não serve para nos agradar, ela nos conforta. Mas a maioria das vezes ela não nos agrada, porque o nosso coração é duro. E Jesus sempre avisou sobre os riscos de uma fé falsa. A gente vê todas as ministrações de Jesus, Jesus combatendo os fariseus, ele sempre combatia a falsa fé. Quando Jesus diz na parábola, ele diz assim, que muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não pregamos a sua palavra, não expulsamos demônios, não curamos pessoas. E então Jesus dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, essas pessoas viviam uma fé, mas era uma fé falsa. Era uma fé exterior. E nessa manhã eu quero trazer vocês para uma conversa entre Jesus e Nicodemos, no qual ele declara que o exterior não é o suficiente. É claro que as nossas obras, aquilo que a gente faz, elas demonstram algo, mas elas não nos tornam algo. Isso vem de dentro para fora. Você pode colocar para a gente, Du? João 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. E uma noite ele foi visitar Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Veja que interessante agora. Nicodemos não perguntou nada para Jesus, né? Aí Jesus responde. Na tradução está ali, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, mas nas outras traduções que eu prefiro, fala assim, em verdade vos digo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E então Nicodemos perguntou, mas como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? É engraçado que no The Chosen o Nicodemos ainda fala assim, porque minha mãe já faleceu, então o que eu vou fazer?
E aí Jesus afirma: em verdade te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Que quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fica admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Mais uma do... O vento sopra onde quer, e ouvem-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Pode voltar lá no versículo 1? Senhor Jesus, nós declaramos o teu nome nessa manhã, Pai. Que o teu reino avance nessa manhã, Senhor. Que o Senhor nos diminua, Pai, para que o Senhor cresça. Que o seu nome seja exaltado, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Pai. E que não seja eu, Senhor, mas teu Espírito Santo fale com a tua igreja nessa manhã, Pai. Pois o Senhor tem a sua palavra, Senhor, e a tua palavra diz que ela corta, ela perfura juntas e medulas, ela pode cortar o nosso coração de pedra e nos dar um coração novo. Então nós pedimos em nome de Jesus, faz teu reino avançar, Senhor. Em nome de Jesus. A primeira pergunta que fica lá em João 3:1 é a seguinte. A Bíblia diz assim que um homem chegou diante de Jesus. E esse homem se chamava Nicodemos. Quem era Nicodemos? Muita gente não gosta do Nicodemos. Eu adoro Nicodemos. Nicodemos, primeiro que a Bíblia fala. Você pode pôr no versículo 1, por favor? Ele era fariseu. Nas outras traduções fala que ele é um dos principais dos fariseus. O que é um fariseu? Um fariseu era um homem que seguia a lei de ponta a ponta. Era um homem apaixonado pela lei de Deus. Era um homem que gastou a sua vida para estudar e obedecer os mandamentos. E é interessante que o movimento dos fariseus, ele não está na Bíblia, quando surgiu. Porque a gente termina Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e quando começa a narrativa de Jesus, os fariseus já estão ali. E no Antigo Testamento não se fala a respeito dos fariseus. Então, da onde que saiu os fariseus? Durante o período intertestamentário, que é entre o Antigo e o Novo, passou-se cerca de 400 anos. Nesse período, os gregos invadiram Israel. E os gregos, diferente de Roma, eles queriam que a cultura deles se apegasse no povo. Eles não queriam que o povo fosse judeu, eles queriam que eles cultuassem como os gregos cultuavam. Então o povo estava sendo ali forçado a adorar Zeus, Poseidon, Afrodite, Apolo, que são os deuses gregos. Mas então, no meio dos judeus, um movimento legítimo, um movimento de Deus, eu até gostaria de dizer, que foi o farisaísmo. O que é? O farisaísmo é um movimento puritano. Puritano é de pureza. O que eles falaram assim, ó? Nós não vamos abaixar a cabeça para esse povo. A gente chama de movimento de helenização. Nós não vamos abaixar a cabeça para o helenismo, que é o movimento grego, e nós vamos servir ao Deus, a gente vai seguir a lei. Então esse povo começou a se separar e a pregar para as pessoas, ó, vocês têm que voltar à lei do Senhor, a gente tem que obedecer, a gente tem que servir a Deus. Esse foi o movimento do farisaísmo. E Nicodemos era um fariseu. Era um homem que foi separado desde a infância, estudava a lei, cresceu e se tornou um dos principais líderes dos fariseus. Que no meio dos fariseus havia algo chamado sinédrio. O sinédrio seria tipo o STF do povo judeu. Eles é que julgavam, eles que interpretavam, e tinha cerca de 90 fariseus que faziam parte do sinédrio, além do sumo sacerdote. E Nicodemos estava lá entre um dos principais fariseus do sinédrio. Então o cara era distinto.
Nicodemos não era qualquer um, como diz na minha região, ele não era o Zé Ruela. E aonde que os fariseus começaram a se perder? Quando eles começaram a criar regras humanas sobre a de Deus. E isso é muito importante. Porque todas as vezes que Jesus debatia com os fariseus era porque eles criavam regras que Deus não havia criado e colocavam um peso sobre as pessoas, o qual Deus não havia posto. Para vocês terem uma ideia, no Shabat, todo judeu devia guardar o Shabat. Não podia trabalhar. Então o que os fariseus falaram? Falaram assim, ó, a mulher não pode olhar no espelho durante o Shabat. Porque se ela vê um cabelo branco, ela vai sentir vontade de arrancar o cabelo. E isso é trabalho. Se ela arrancar o cabelo branco, ela quebrou o Shabat. Olha o nível que chegou os fariseus. Uma pessoa sentia dor de garganta. E lá, naquela época, eles tomavam vinagre e faziam um gagarejo. Mas se fosse no sábado, você podia tomar o vinagre, mas não podia fazer o gargarejo, porque era quebra do sábado. Vocês observem o nível absurdo que chegou o farisaísmo. Então, todas as vezes que Jesus debate com os fariseus, ele não está debatendo a respeito da lei de Deus, ele está debatendo a respeito da interpretação deles da lei de Deus. Quando ele diz para o homem coxo na fonte de Betsaida, ele diz assim, quem que deixou você pegar a tua cama e levar? Fala, o homem lá que me curou mandou eu levar. Mas por que Jesus mandou eu levar? Porque ele queria quebrar o mandamento? Não, porque Deus não tinha proibido você pegar a tua cama e carregar a tua cama no sábado. Vocês entendem o nível dos fariseus? Vocês podem responder, gente. Amém. Estamos aqui. E aí, pode passar para o próximo por favor? É interessante que o Nicodemos, em outras traduções, trata ele como príncipe dos judeus. Vocês verem quem era esse cara. E aqui um ponto interessante. A Bíblia fala assim que uma noite ele foi visitar Jesus. E aqui é um ponto interessante que eu descobri preparando essa pregação. Eu sempre escutei as pessoas falando que Nicodemos foi à noite porque ele tinha vergonha de Jesus, ele tinha medo de ser visto com Jesus. Mas, se você estudar a cronologia da Bíblia, tipo assim, porque os evangelhos não estão em ordem de acontecimento. Alguns lugares está no começo, outros está no final. Por exemplo, a purificação do templo está no final do livro de João, se eu não me engano. Mas, na cronologia de como aconteceu, vejam bem, Jesus nasce, ele é batizado, ele é tentado no deserto, ele chama os seus primeiros discípulos, vai para o casamento da Galileia, e depois ele vai a Jerusalém quando ele purifica o templo. Sabe quando ele derruba as mesas e fala, não farei de meu pai casa de comércio? E depois disso ele conversa. A palavra que diz assim, nós sabemos. Ou seja, ele não está falando eu sei. Nós sabemos, significa que entre o grupo de Nicodemos ali, eles observaram Jesus e falaram assim, esse cara é de Deus. Ou seja, não era medo de estar junto com ele. E vejam bem que interessante. Por que à noite? Pode haver N motivos. Naquela época havia muitas pessoas em volta de Jesus ali, os discípulos. Nicodemos queria uma conversa em particular. À noite era mais fácil de se encontrar naquela época, talvez, eu não sei. Mas eu não creio que seja por medo de aparecer com Jesus. E o porquê que Nicodemos estava observando Jesus? Todos os fariseus sabiam que o Messias haveria de vir. Todos. E na época de Jesus, haviam muitos Messias. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas haviam muitas pessoas que se autodeclaravam o Messias havia chegado. Então, o que acontece? A pessoa começava a falar, começava a ter alguns seguidores, e ele falava assim, eu sou o Messias que haveria de vir. E então, os fariseus, o que eles faziam? Eles enviavam seus membros para investigar essa pessoa. Falavam assim, vamos ver se realmente essa pessoa é o Messias ou não é. E então, eles viram Jesus, viram que esse Jesus estava causando uma certa comoção, ele foi lá no templo, derrubou as mesas,
falou algumas coisas ali, transformou a água em vinho, falou, esse cara aí, vamos investigar. Então, eles investigam e chegam para Jesus e falam, Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre. E mais um ponto interessante, ele chama Jesus de Rabi. Rabi é mestre. Ou seja, vejam como Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, o cara que o qual eu imagino que não abaixava a cabeça para ninguém, ele era o maioral ali entre eles, ele chega para Jesus e fala, mestre. Observem aqui já o coração de Nicodemos. E pode passar para a próxima, Eduardo, por favor? E é interessante que Nicodemos fala, bem sabemos que vós vieste de Deus, porque se Deus não tivesse com você, você não faria essas obras que você está fazendo. Mas então Jesus responde uma pergunta que não foi feita. Ele fala assim, em verdade vos digo, pode deixar no 3, Du. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O que Jesus está falando? Porque pensa bem, eu falo assim, Hugo, cara, gostei da sua pregação, né? Realmente você é da parte de Deus. Qual que é a conversa normal? Ô, Juninho, obrigado, cara, amém. Né? Valeu, você assistiu? Bacana. Mas não, ele fala, você vem da parte de Deus. Ele fala assim, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Só que é interessante que Nicodemos não se assusta com essa afirmação de Jesus, e ele fala assim, mas como pode ser isso? Voltarei eu para o ventre da minha mãe? E Jesus continua, fala assim, verdade, verdade, digo que se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Vejam que Nicodemos não retornou a mensagem, ele não falou assim, cara, o que você está falando? Como assim? O que você está querendo dizer? Ele continuou a afirmação de Jesus. Por quê? Aqui me mostra o coração de Nicodemos. Nicodemos tinha um coração com uma preocupação. Será que eu sou salvo? Será que os meus atos, será que aquilo que eu tenho feito tem agradado a Deus? Porque ali Jesus sondou o coração de Nicodemos. Nicodemos começou a conversa, mas Jesus já sabia o que tinha no coração dele. Jesus já falou assim, vamos cortar esse papo furado. Nicodemos, nem por isso você vai entrar no reino de Deus. E Nicodemos já fica assustado, fala, mas como assim? Então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ou seja, Nicodemos havia uma preocupação muito grande no coração dele. Será que eu estou agradando a Deus? Será que a minha vida de renúncias tem sido suficiente para Deus me amar e me salvar naquele grande dia? Vejam, esse era o coração de Nicodemos. E eu tenho uma pergunta para os irmãos: quantos de nós estamos preocupados com isso verdadeiramente? Se Deus sondasse o seu coração agora, o que ele te responderia? Sabe, eu digo que no mundo de hoje a gente é bombardeado por muitas preocupações, muitos problemas. E geralmente os problemas nós são com coisas materiais. Eu escuto sempre uma frase, fala assim, quem está doente só tem um problema, né? Então, o nosso cérebro é cheio de ficar encontrando problema. Eu estou com um problema nisso, eu estou com um problema aquilo. Mas Nicodemos só havia um problema no coração dele. Será? Será mesmo que eu sou salvo? Será que o que eu faço é suficiente para me salvar? E aqui Jesus faz uma afirmação que deixa Nicodemos sem chão. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Você não pode ver e você não pode entrar. E então, amém, irmão? Está todo mundo aqui? Amém. Então, o que é esse nascer de novo? A primeira coisa que acontece, que a gente já imagina, é impossível. Certo? Todo mundo aqui concorda que é impossível nascer de novo? Por você mesmo? Você consegue voltar para o venda, você consegue renascer? Tipo assim, eu vou me esforçar aqui, não consegue. É impossível. O ser humano não pode se auto-renascer. E Nicodemos já entende essa na primeira. Ele fala assim, mas como pode isso? Né?
Nós não conseguimos nascer de novo porque nascer de novo é um ato exclusivo de Deus. Não tem como eu ajudar Deus a nascer de novo. Eu penso na Beatriz. A Beatriz está lá na barriga da Letícia. Qual é o esforço que ela está fazendo para nascer? Durante o parto, qual vai ser a parte da Beatriz? O que ela tem que fazer para nascer? Nada. Quem vai fazer força vai ser a Letícia, ou o médico, vai cortar a barriga da Letícia. Mas a Beatriz em si não contribui em nada para o nascimento. Ao contrário, né? Às vezes até você tem que forçar. Não, sai Beatriz, passou do tempo já, né? Muitas mulheres, né, acabam passando o tempo e falam assim, não, agora a gente vai ter que arrancar a força, porque não está querendo sair, né? Então o novo nascimento é um ato exclusivo de Deus. Por que é um ato exclusivo de Deus? Porque a Bíblia diz que nós somos feitos novas criaturas. Nós somos outro ser. A Bíblia diz assim que nós estamos em novidade de vida. Eu imagino que a nossa idade começa a contar a partir do momento que a gente nasce de novo. Porque, como uma árvore, tem uma coisa muito interessante que uma vez aconteceu comigo. Eu estava na roça e eu vi um pé de laranja lotado de laranja. E aí, né, como sempre, ranquei a camiseta, fiz um saco com a minha camiseta, amarrei as pontas, enchi de laranja. E aí cheguei na casa da minha avó, coloquei em cima da mesa, falei, vó, olha o tanto de laranja que eu trouxe. Aí ela pegou e falou, mas isso é limão. Eu falei, você tá de brincadeira? Mas é igualzinho a laranja. Ela falou, mas corta pra você ver. Eu falei, vó, mas eu cheirei a folha, tinha cheiro de laranja e isso. Ela falou assim, não, mas é limão. Ou seja, uma árvore só pode dar fruto daquilo que ela é. É por isso que a gente precisa nascer de novo. Uma laranjeira só pode dar laranja. A gente pensa que para a gente nascer de novo, a gente precisa dar frutos. Aí Deus lá de cima olha e fala assim, olha lá o Hugo, ó. Agora sim ele está acertando, eu acho que ele merece nascer de novo. O Hugo, ou o pastor, ou eu, a gente só pode dar o fruto daquilo que eu sou, não daquilo que eu pareço. E esse era o problema de Nicodemos, que Nicodemos, ele dava um fruto, mas no fundo ele era outra coisa. O coração dele não era um coração de Deus, mas exteriormente ele parecia como a laranja e o limão. E é por isso que a gente precisa nascer de novo, porque a partir do momento que você nasce de novo, você começa a dar os frutos que agradam a Deus. É essa sequência, gente. A gente tem a ideia de que eu preciso fazer algo para Deus me ver e então Ele me salva. Mas é o contrário. Deus me salva, Ele faz um novo nascimento e então eu começo a gerar frutos para Ele. E ali o coitado do Nicodemos entendeu que todo o esforço que ele tinha feito a vida toda não adiantava. Não importava. Sabe, gente, só para vocês entenderem, Nicodemos assistia televisão? Não, porque não existia. Ele fumava, ele bebia, ele ficava na rodinha conversando com as pessoas. Era um homem que gastou a vida dele para Deus. Não é igual a gente, que às vezes a gente vem na célula, vem no culto, não. A vida dele, de segunda a segunda, era servir a Deus. Ele não tinha férias de Deus, era a vida dele. Ele gastou a vida dele nisso. E Jesus falou assim, não é o suficiente. Ao mesmo tempo que isso causa um impacto, né, na hora que a gente escuta isso também traz um alívio, porque a gente escuta Deus falando assim, não é pela sua força. Não é você. Pode tirar esse peso que você coloca nas suas costas, porque a obra é minha. A Bíblia fala assim em Zacarias, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando Deus diz assim que Ele vai te renascer, Ele vai te fazer uma nova criatura, você só pode descansar e crer nele. Você começa a entender que os seus atos de justiça, que a sua religiosidade, que as coisas que a gente imagina que tem que fazer, não é o suficiente para a gente ser salvo. E que, na verdade,
o que nos salva foi o sacrifício de Cristo. Somente Ele, somente Cristo. Isso se trata o Evangelho. A gente lê o Evangelho, a gente fica tentando enxergar a gente aqui nesse Evangelho. Mas o Evangelho se trata só dele. A Bíblia diz assim, porque tudo é dele, por ele e para ele. Todas as coisas. O Evangelho se trata de Jesus, e de Jesus, e de Jesus. Jesus me salvando. Jesus morrendo por mim. Mas é sempre Jesus. E é interessante que Nicodemos, ele também fala, Jesus fala que é necessário nascer da água e do Espírito. E aqui um ponto muito interessante. Eu pensava que nascer da água e do Espírito eram 2 batismos. Água, batismo nas águas, e o Espírito seria o batismo do Espírito Santo, seria um segundo batismo. Que geralmente as igrejas mais avivadas, mais pentecostais, têm essa doutrina. Mas existem alguns problemas nessa interpretação. Porque a Bíblia fala que só há um batismo. Segundo ponto, quando o João escrever essa carta, ele faz a comparação entre batismo e água e espírito, ele está comparando uma coisa a 2. Assim como quando a gente fala homem, mulher e casamento, a gente está juntando 2 em 1. Então, são 2 coisas para uma, nascer de novo, água e espírito. E Nicodemos deveria ter entendido esse nascer da água e do espírito, porque está em Ezequiel. Du, você coloca para mim Ezequiel 36, 22. Gente, na hora que eu li esse texto, diz assim: por isso, dê aos israelitas esta mensagem que eu, o Senhor, tenho para eles. O que eu vou fazer não é por amor a vocês, israelitas, mas por amor ao meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. E eu os tirarei de todas as nações e países e os trarei de volta para a sua própria terra. E borrifarei água limpa sobre vocês. E os purificarei de todos os seus ídolos, de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. E lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. E porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que vocês obedeçam as minhas leis, e cumpram todos os mandamentos que lhe dei. Vejam, ele vai borrifar água. Em outras traduções diz aspergir água. E ele vai nos purificar. E então ele vai colocar um espírito dentro da gente. E ele diz que vai tirar da gente um coração de pedra e vai nos dar um coração de carne que é apaixonado pela palavra dele. E então nós o obedeceremos e seguiremos o estatuto dele. E definitivamente poderemos amar ao Senhor. Observem. Deus vai fazer isso. Ele diz várias vezes no texto, eu mesmo o farei. Não somos nós que nos... Sabe, às vezes a gente fica se esforçando, a gente quer ajudar Deus. Mas como eu ajudo Deus a trocar o meu coração? A gente percebe o tanto que é difícil, só a gente vê o tanto de coisa que a gente já tentou fazer e desistiu. Coisas do mundo mesmo. Sabe? Eu vou guardar dinheiro, a gente não consegue. Eu vou parar de mexer no Instagram. Já instalei meu Instagram 200 vezes. Instalo de novo. Coisas simples a gente não consegue. E aí eu vou mudar o meu coração? Olha que absurdo que a gente chega. Aí a gente acha que pelo que eu faço, ou pelo conjunto de regras que eu sigo, então eu sou aceito.
Quando Deus está falando assim, ó, eu vou te colocar um coração novo e através desse coração você vai me obedecer. E ao contrário, Nicodemos, coitado, ele estava na segunda opção, porque ele achava que ele seguia várias coisas, ele seguia regras, e a gente é cheio de regras, e é muito mais fácil criar regras aqui, gente. Garanto que todo mundo se sentiria mais tranquilo. Você não pode colocar essa roupa, você não pode usar esse corte de cabelo, lá, o cabelo está muito grande, tem que cortar. Aí todo mundo fica assim, eu estou seguindo a lei, está tudo certo. Eu estou seguindo os mandamentos, eu estou tudo bem com Deus, estou seguindo o que o pastor está falando ali. Quando, na verdade, não é o que eu faço exteriormente, não é um conjunto de regras que eu sigo que me faz ser aceito por Deus. Na verdade, é porque eu fui aceito por Deus e nasci de novo. E Deus me deu um novo coração e me purificou. E então, a minha vida tem alguns frutos. Começa de dentro para fora. E a gente é muito apressado em julgar. O irmão entra na igreja, ele fuma. E aí todo mundo já, vai lá, fuma. Não é convertido. Ia lá, faz 5 meses que está na igreja e ainda fuma. E o coração dele? Ele entrou, ele não perdoava ninguém, ele tinha uma raiva do pai dele. Agora ele foi lá e pediu perdão para o pai dele. Sabe? Ele odiava as pessoas, agora ele não odeia mais. Sabe? Ele começou a amar o próximo, ele começou a ajudar as pessoas. Mas aí a gente, religioso, a gente fala assim, fuma! Deus não está com ele, mas na verdade Deus está lá no coração dele, assim, esgaiando ele. E com o tempo, aquele cigarro é a última, Deus está nem aí pro cigarro dele agora. Ele quer o coração dele, ele quer mudar quem ele é. E quando Deus mudar quem ele é, ele vai olhar e falar assim, não preciso desse cigarro. Mas e como que a gente faz? Se você não parar de fumar, você não é crente. Falando do novo convertido, é claro que a pessoa que já está na igreja não. Mas a gente costuma julgar as pessoas antes. A gente não consegue ver Deus trabalhando, porque Deus trabalha dentro. E quando esse Espírito é colocado dentro da gente, nós somos selados. Veja o que está escrito em Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, quando nós cremos em Deus, que a gente vai chegar como nascer de novo, quando nós cremos em Deus, nós somos selados com o Espírito Santo. E então, com esse Espírito Santo, é a nossa garantia de que vamos para a herança de Deus, para a glória. Veja o que diz lá em Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Fomos selados. É disso que se trata um novo nascimento. Nós somos uma nova criatura e nós somos carimbados ali, ó. Meu filho. Acabou. Meu filho. E a pergunta vai ser a mesma que Nicodemos. Como faço então? Como eu faço para nascer de novo? Definitivamente, eu não sei. Que é um ato de Deus. Deus diz assim, ó, que o vento sopra de onde quer. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai, você só sabe que ele está passando. Assim são os nascidos do Espírito. Eu não controlo o Espírito Santo. Eu, se colocar a mão na cabeça do Hugo e falar, Deus, dá um novo nascimento para ele agora. Eu não garanto que pode acontecer, mas pode acontecer, porque não sou o que eu falo. É Deus quem faz. Mas existem algumas coisas que a gente vê na palavra de Deus que nos demonstram o que fazer. Primeira coisa para a gente nascer de novo, eu já estou acabando, gente, falta só 3 páginas. Entender a diferença de fazer algo para nascer de novo e Deus me fazer de novo aquele que crê. Observem que é diferente. Eu faço algo para Deus me aceitar. Mas ao contrário, eu creio. E por isso Deus vai me fazer nascer de novo. Porque ele diz, todo aquele que nele crê,
não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem um ponto muito interessante, que ele fala assim, ó, crer em Jesus. O que é crer em Jesus? A gente já vai pensar assim, ó, para eu crer em Jesus, eu tenho que ter obras. Claro, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer, tipo, demonstrar que eu creio em Jesus. Mas eu creio que é muito mais profundo que isso. Você tem que me responder duas perguntas. Por que eu creio em Jesus e por que ele me salvou? Porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12 ou 11, sobre essa ceia. Fala que a gente tem que discernir o corpo de Cristo. A gente tem que discernir, a gente tem que entender o motivo de Jesus ter morrido por nós. Por que crer em Jesus? Porque ele morreu por mim e me salvou. Sem meus méritos. É graça. Isso é graça. A Bíblia diz assim que a graça é um absurdo para o mundo, porque o mundo quer ter algum mérito, mas é graça, pura graça. Quando você chega no Costco e eles estão dando aqueles coisinhas, você passa lá e fala assim, quanto que é? É de graça. Não tem que pagar nada, é graça. E a segunda coisa, Jesus me salvou do quê? Porque em Romanos 10 fala assim, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas ele me salvou de quê? De mim mesmo, do meu pecado. E Jesus, ele deve ser o suficiente. E isso aqui é um ponto muito importante. Eu não posso acrescentar algo à salvação de Cristo, porque a Bíblia diz que não há mérito meu na salvação. Pode haver mérito no galhardão, mas na salvação, ninguém vai entrar no céu e falar assim, Senhor, eu estou aqui porque eu criei. Porque a Bíblia diz assim que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Partiu de Deus. Tudo partiu de Deus. Porque se dependesse de mim, eu te falo por experiência própria, eu não acreditava em Deus. Eu odiava crente. Então, como um dia eu estava andando na minha casa, de repente eu falei assim, acho que eu vou na igreja. Aí eu chego lá na igreja, o pastor está pregando, quem quer aceitar Jesus? Eu. Eu achava que os crentes eram tudo bando de alienado, louco. E de repente eu estou lá levantando a mão, eu quero aceitar Jesus. E de repente eu não consigo mais deixar de ir na igreja. E de repente eu sentava na última fila, eu sento na primeira porque eu quero escutar o que a pessoa está falando, eu quero entender mais, eu quero conhecer mais. Se não é Deus que fez isso na minha vida, quem foi? Foi a minha decisão. Pegou um homem que nunca creu em Deus, que achava que Deus eram uns alienígenas que construiu a pirâmide. E eu tinha muitos pontos a favor disso. E do nada eu desacredito. Um outro pensa, de repente, não gosto mais. Como eu fiz essa mudança em mim mesmo? A resposta é, eu não fiz. Isso chama-se graça. Confiar exclusivamente na obra dele, sabe? Me dói muito o coração quando eu escuto alguém falando assim, eu não sei se eu sou salvo. A pessoa está na igreja, escutando a palavra de Deus e tem dúvida a respeito da salvação. Ela tem dúvida se ela vai ser salva ou não. E eu te pergunto, mas quem morreu por você? Foi você mesmo? Aí a pessoa, não, foi Jesus. Fala, então por que você acha que você não merece ser salvo? Se ele já falou que morreu por quem não merecia. Que você não tem mérito. Sabe? Com uma graça tão absurda, a gente insistindo em se justificar diante de Deus. A gente querendo que os nossos atos sejam, olha Deus, me aceita, me aceita. Fala, não, meu amigo, você não precisa ser aceito, você já é aceito. Você já é meu filho. Não é necessário. Eu estou fazendo isso. Jesus! Não, Jesus fala assim, ele fala de dentro do coração, meu filho, por que você está gritando? Eu estou dentro de você. O Espírito Santo mora dentro da gente. É Ele que nos convence. Sabe como é que eu sei que eu sou salvo? Porque ainda que eu peque, alguma coisa me fala lá dentro, você errou. No dia que você pecar e você não sentir nenhum peso na consciência, se preocupe. Porque enquanto você errar e você sentir aquele peso e você sentir medo de você chegar a Deus, é porque o Espírito Santo está dentro de você. É uma luta que todo cristão, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. A obra não acabou. Todos os dias somos moldados, tijolinho a tijolinho, à estatura de Jesus.
Até que vai chegar aquele grande dia que nós vamos nos apresentar diante dele. E ele vai trocar as nossas vestes. E então entraremos para a glória. E então o Espírito Santo vai atuar em você, meu irmão. Porque se você crê na obra de Jesus, você crê no que ele fez, você não confia nas suas obras, você coloca a sua fé totalmente nele. Sabe? Quando você olha para Deus e fala assim, Senhor, obrigado. Eu não merecia. Toda vez que eu pego o copinho da ceia, eu falo assim, obrigado, Jesus, eu não merecia, eu não mereço. Sabe, e isso é tão interessante que eu vou contar um testemunho que aconteceu, eu não contei para ninguém. Eu estava no meu serviço, e no meu serviço eu trabalho com tesoura, sou groomer. E a tesoura é muito afiada, então se o cachorro mexer, acontecer alguma coisa, você pode machucar o cachorro. E isso é normal, entendeu? Assim como o barbeiro, quando está fazendo o pezinho do cabelo do homem, aquela gilete, pode acontecer de dar um cortinho, o cachorro também. Ainda mais o cachorro que fica mexendo, feito, né? Só que eu nunca machuquei um cachorro. Até hoje eu nunca machuquei. E também não estou dizendo que é impossível acontecer, mas eu nunca machuquei um cachorro. E aí essa semana eu fiz um cachorro bonitinho, facinho de fazer, daqueles que a gente fala easy money, né? 20 minutos estava pronto. E aí eu mostrei ainda para a groomer que estava do lado, falei, olha aqui, as orelhas estão do mesmo tamanho, porque às vezes de perto a gente não enxerga muito bem, a pessoa que está de longe consegue ter um visual mais, eu ia falar mais melhor, né? Mas melhor. É amplo. Ela olhou para o cachorro e falou, não, tá bom, tá pareio. Beleza. Coloquei o cachorro no lugarzinho dele para esperar a mãe dele. E aí, a mãe dele chegou, pegou o cachorro, que bonitinho, cute, não sei o que lá, levou o cachorro embora. E então, passou uma hora, a mulher voltou, louca, gritando, vocês machucaram o olho do meu cachorro, vocês cortaram o olho dele. Aí todo mundo assustou, falou, mas como assim? Porque vocês imaginam que se eu cortar o olho do cachorro, o cachorro vai gritar, vai chorar. Né? Se você pisa na patinha dele meio de lado, assim, o cachorro já faz um escândalo, você imagina machucar o olho. E todo mundo, não, mas como assim? Não aconteceu e tal. Ela falou, você está chamando de mentirosa? E não sei o que lá, eu quero meu dinheiro de volta e tal. E foi lá, até no meu negocinho, tomou o tipo que ela tinha me dado. Fiquei chateado. E eu fiquei muito chateado, porque eu não tinha cortado o olho do cachorro. E aí então começou a discussão, todo mundo, eu não vi. Aí a menina que estava do lado falou, não, eu olhei, não estava cortado na hora e tal. E aí a gerente conversando, depois ligou para ela, conversou tudo. E a gerente chegou e falou assim, olha, eu acho que é uma coisa que acontece às vezes, é que às vezes pode entrar sabão, ou algum pelinho entra no olho, e o cachorro fica tentando arrancar. E aí ele acaba se unhando. E isso acontece. Ainda mais aqueles cachorros que tem aquela secreçãozinha aqui, às vezes aqui fica sensível e ele acaba se cortando. E ficou por isso. E aí eu tava lá e o Marlon nem falou para mim, sabe? O Marlon, meu gerente, o patrão. Ele falou para gerente, ele falou assim, ó, o nome dela é Mamadai. Ele falou assim, ó, Mamadai, você sabe por que eu acredito que foi unhada? Porque Deus está com Marcos. E eu escutei isso ali, sabe? E aí ele falou, não, porque, olha só pra você ver, Marcos é um homem de Deus. Deus está com ele, não ia mentir isso pra gente. E na hora eu estava ali, eu falei, gente, justo eu, né? Eu fui pro banheiro chorar, porque às vezes ali eu não posso pregar o evangelho. Eu não sei falar o evangelho em espanhol. Eu não sei falar em inglês, sabe? Sem nunca ter falado nada. Eles olharam para mim e falaram assim, porque Deus está com Marcos. E eu falei assim, justo eu. Sabe? Sempre que às vezes Deus faz as coisas assim, eu falo, justo eu, que não merecia. Então a gente precisa, tem que ser um sentimento verdadeiro de que Deus faz as coisas por mim, eu não mereço, sabe? Não é eu que faço, não é minha desenvoltura, mas assim, a graça mesmo de Deus. E como eu sei se eu nasci de novo, eu não confio nas minhas obras. Eu amo a Deus. Eu luto contra o pecado, não quer dizer que eu vou errar, que eu vou acertar sempre. Eu amo a palavra de Deus, isso é muito importante, porque como a gente ama alguém que a gente não conhece. Como a gente ama, por exemplo, eu creio que a Beatriz eu vou amar muito, mas eu acredito que eu vou amar mais conforme ela cresce, conforme eu vivo junto com ela, conforme eu estou junto com ela ali.
Eu vi um cara na internet conversando, e ele falou assim, aí quando você pegou o seu filho, o que você sentiu? Ele falou, cara, eu me senti muito bem. Mas eu vou te falar que eu amei mais no próximo dia. E no dia depois eu amava mais ainda. E passou um mês, o amor doía. E Deus é igual. Quanto mais a gente convive com Deus, quanto mais a gente está próximo de Deus, mais a gente ama a Deus. É como um avião que lá de longe a gente sabe que ele é grande, mas ele está pequenininho. Mas conforme ele vai chegando perto da gente, a gente vai vendo o tamanho daquela máquina. E assim é com Deus. Quanto ele está longe, Deus é grande. Mas é diferente de quando você olha Deus de perto. É diferente de quando você conhece Ele. Conhece a palavra dele. Você ama o seu irmão. Jesus resumiu o evangelho dele em 2 versículos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. E então você se transformará. Você se transformou, aliás. Vocês sabem uma lagarta? Vocês já viram uma lagarta? Ela é uma lagartinha no meio das outras lagartinhas. E ela começa a comer muitas frutinhas, muitas folhinhas. E então, de repente, ela se enrola num casulo. Quem tá as outras lagartas olham e falam assim, nossa, olha lá, o que ela está fazendo? O que está acontecendo com ela? E de repente, ela se torna uma borboleta. Mas essa lagarta, essa borboleta, ela não consegue se tornar uma lagarta de novo. Porque ela se transformou. Ela é uma nova criatura. E ela não voa porque ela começou a voar quanto lagarta e de repente agora ela voa. Não, ela voa porque ela é uma borboleta. A lagarta, se ela implantar a asa nela, ela não voa. Assim são as nossas obras. Eu faço a obra porque eu nasci de novo. É um fruto na minha vida. Aquele fruto, Jesus fala, pela árvore, pelos frutos conhecerei a árvore. Quando eu nasço de novo, é impossível de não dar frutos. As pessoas veem. É interessante que Pedro, quando Jesus está sendo lá, foi pego pelo Sinédrio, e eles fogem, e então as pessoas chegam para Pedro e falam assim, Pedro, não fala para eles, ei, você não é um daqueles que estava andando com Galileu? Aí Pedro, não sou eu não conheço Jesus. Aí ele sai. Aí depois, passa um tempo, ele chega e fala assim, você não é um daqueles galileus? Você se parece muito com ele. Aí Pedro, não, eu não sou. Ou seja, mesmo Pedro não querendo, ele parecia. Porque Pedro era uma nova criatura. Assim como uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce ao mesmo tempo. O nascido de novo não consegue produzir frutos maus. Assim como o que não é nascido de novo produzir frutos bons. Porque ainda que pareça uma laranja, é um limão. Porque se fruto fosse o suficiente, os espíritas, com as caridades que eles fazem, já estariam salvos há muito tempo. Mas a Bíblia diz que só há um caminho a Deus, e o nome dele é Jesus. E agora, para terminar, meus irmãos, essa conversa que a gente teve, ela é mais um alerta do que uma explicação. Porque na conversa, Jesus fala para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Veja, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. E eu gostaria de explicar isso através de uma parábola, para a gente encerrar. Você poderia, por favor, abrir em Mateus 22. É interessante que a gente leu essa palavra na última quarta-feira, na célula, a respeito da eleição e da predestinação. E Deus estava falando comigo a respeito dela durante a semana. Eu falei, nossa. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao seu povo e disse, o reino dos céus é como o rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. E depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Veja, os convidados não quiseram vir. Pode passar do... E então mandou outros empregados com o seguinte recado, digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros, os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa.
Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e o outro foi para o seu armazém. Os outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. E então o rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. E depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convide todas as pessoas que vocês encontrarem. E então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons quanto maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. E quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festas. E ele perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem a roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. E então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora na escuridão. E ali haverá choro e ranger de dentes, de desespero. Daí, pode passar mais um. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. A primeira coisa que eu queria falar aqui, que isso tem a ver com o que a gente está conversando agora, é que todos foram convidados. Se observem bem, aqui é claramente uma ideia dos judeus, que João 1 veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus, não do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, ele está fazendo uma clara separação aqui, ó. Eu vim para os judeus, mas eles não quiseram vir para a minha festa. Então agora sai e chama todo mundo. Então aqui Deus está chamando todo mundo para a festa. E a gente deveria ficar super feliz, porque Deus está chamando todo mundo. Mas aqui há um ponto que quebra essa ideia incondicional do amor de Deus, que Deus faz de qualquer jeito. Deus escolhe de qualquer jeito, Deus faz as coisas de qualquer jeito. Veja bem, ele fala assim, que havia um homem na festa que não estava com vestes para a festa. É interessante que em outras traduções chama de vestes nupciais. Ele estava dentro da festa, mas não possuía a condição exigida para estar na festa. E isso é um alerta para todos nós. Sabe por quê? Porque a roupa é a graça de Deus na nossa vida. A roupa, naquele tempo, o rei, quando ele chamava as pessoas, ele fornecia a roupa. Mas aquele homem não a vestiu. A roupa era de graça. Aquele homem não podia falar assim: eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não tive condição de comprar, porque o rei fornecia as roupas. Isso significa, meus irmãos, que você pode estar na igreja, você pode pregar a palavra igual eu estou pregando aqui. A gente pode estar no louvor, a gente pode ter um dom que a gente cura multidões. E ainda assim não ter nascido de novo. Isso é muito sério. Que esse era o caso de Nicodemos. Nicodemos, ele, se a gente olhasse para ele, esse cara estava na primeira fila da entrada no céu. Se a gente pegasse todo mundo que morreu e colocasse por ordem, Nicodemos era o primeiro lá. Ó. Minhas obras Eu esqueci o nome da palavra. Né? O homem distinto. E não entraria na festa porque as suas roupas não estavam adequadas. O problema não é entrar na festa, o problema é ser arrancado de lá com fúria e ser lançado na escuridão. E a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Veja o que diz Apocalipse 19, 6 e 9. Então ouvi uma voz semelhante de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. 7. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo.
A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante, puro para se vestir. E o linho são as boas ações do povo de Deus. Mais um do. E então o anjo me disse: felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Vejam, a noiva estava vestida de linho finíssimo e puro. E a Bíblia fala assim que essas obras são os atos de justiça. Quem produz atos de justiça? Somente aquele que é nascido de novo. Isaías 61:10, para a gente acabar do... Nós nos alegramos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus, fez. Ele nos vestiu com uma roupa de salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe o turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Quem nos dá a roupa para o casamento? Deus. É uma obra de Deus. É algo exclusivo de Deus. Todos são convidados, mas nem todos entram. Muitos são chamados, mas nem todos escolhidos. A roupa para você participar da festa é o Espírito Santo, que Deus dará todo quanto desejar. Basta o seu coração crer em Jesus. Basta crer em Jesus, pois é de graça. Você quer saber se você não recebeu o Espírito Santo, apenas fala assim: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo. Não por causa do que eu fiz ou por causa do que eu faço, mas por causa do teu grande amor. Feche os seus olhos. Nós estamos vasculhando o nosso coração nesse momento. Será que eu sou salvo? Você crê em Jesus, você é salvo, meu irmão? Responda essas perguntas na sua mente. Só você e Deus agora. Quem é você de verdade? Quem é você de verdade? A sua escolha por Jesus é sua? Ou ela é herdada de alguém? Ou você está aqui porque alguém te fez estar aqui, mas não porque você escolheu a Jesus? Quem você está tentando agradar? Por que você escolheu Jesus? Por que você escolheu Jesus? Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pois a tua obra em nossa vida não foi pelo nosso esforço, não foi pelos nossos atos de justiça, Pai, mas foi único, exclusivamente, Senhor, com teu sacrifício naquela cruz, Pai. Nós podemos, Senhor, descansar o nosso coração, sabendo que a sua morte é o suficiente para me fazer nascer de novo e entrar no reino do céu, Senhor. Através da sua palavra, Senhor, nós podemos nos sentir, Senhor, pois a tua palavra diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, tomai de mim o meu jugo, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O fardo e o jugo de Jesus é leve, porque ele carrega junto com você. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Coloca de pé. Glória a Deus. Já sei. Já lembrei que tem festa essa semana, uma grande festa, terça-feira, uma grande festa, que é o aniversário do Juninho. E nós não vamos perder a oportunidade de cantar parabéns hoje e cantaremos também na quarta-feira. O que vocês acham disso? Quanto mais puder celebrar a vida, mais a gente celebra, não é? Mas vem cá, Juninho.